A noite paulistana caía como um veludo pesado sobre os jardins, mas dentro do restaurante Aura, o tempo era uma entidade diferente, controlada com a precisão de um relógio suíço. Ricardo Almeida, 52 anos, observava seu domínio do limiar da cozinha. Cada detalhe era uma extensão de sua própria vontade. A luz âmbar que beijava as taças de cristal, o murmúrio contido dos clientes ricos, o balé silencioso dos garçons, movendo-se com uma graça ensaiada. Para ele, este lugar não era apenas um negócio. Era um monumento erguido sobre as ruínas de uma vida que ele lutou para esquecer. O Aura era sua fortaleza e, paradoxalmente, sua gaiola dourada. Um santuário de perfeição que o isolava da desordem do mundo real, um lembrete diário de que o sucesso exigia o sacrifício de quase tudo o que um dia o fez humano. Seu terno italiano, um cinza tão escuro que parecia absorver a luz, era sua armadura. Ricardo não caminhava. Ele deslizava pelos corredores polidos, seu olhar um bisturi que dissecava cada arranjo de flor, cada dobra de guardanapo, cada sorriso de funcionário. Ele era o maestro de uma sinfonia impecável, mas a música que tocava em sua mente era uma cacofonia de ansiedade. O medo, um fantasma de seu passado humilde, o assombrava. O medo de que uma única nota dissonante pudesse fazer todo o castelo desmoronar, revelando o menino pobre que ele havia enterrado sob camadas de ambição e rigor. Cada elogio de um cliente era um alívio temporário. Cada prato devolvido, uma ferida mortal em seu orgulho. Ele se via como um titã, mas sentia o peso do mundo em seus ombros cansados. A solidão era sua companheira mais íntima, sentada à mesa vazia em seu escritório, onde apenas uma fotografia antiga lhe fazia companhia. Na imagem, um Ricardo mais jovem e um sorridente senhor Ribeiro brindavam. Os olhos de ambos brilhando com a promessa de um futuro grandioso. Agora, aquele brilho parecia uma acusação. Consumido pela gestão diária, ele havia se desconectado de tudo, inclusive do homem que lhe dera a primeira chance, seu mentor, a figura paterna que a vida lhe negara. A lealdade se tornara um conceito abstrato, substituída pela eficiência. As conversas com Ribeiro, antes cheias de sonhos, agora eram relatórios trimestrais. Números frios que mascaravam o abismo emocional que crescera entre eles. Ele era um rei em um reino de um só homem, e o silêncio do trono era ensurdecedor. O impasse que sentia não era profissional, mas existencial. Ele havia alcançado o topo, o pináculo que almejara por 3 décadas. Mas o ar ali era rarefeito e a vista desoladora. Ele não tinha para quem ligar para comemorar uma vitória ou para desabafar sobre uma derrota. Seus funcionários o temiam. Seus clientes o respeitavam como uma marca, não como um homem. A busca incessante pela perfeição o deixara estagnado, preso em um ciclo de controle e autoafirmação. Ele sentia que havia perdido o rumo, não da carreira, mas da vida. A bússola de sua alma estava quebrada, girando descontroladamente, apontando para um norte que ele não reconhecia mais. A sensação era a de estar correndo em uma esteira de luxo. Muito esforço, muita velocidade, mas sem sair do lugar. Naquela sexta-feira, a tensão era quase uma entidade física no ar. Uma mesa de críticos gastronômicos, cujas canetas poderiam selar destinos, ocupava o canto mais cobiçado do salão. Ricardo sentia o peso de seus olhares a cada prato que saía da cozinha. Para piorar, um fornecedor de trufas brancas, o ingrediente estrela da noite, estava atrasado. Cada minuto de espera era uma agulha perfurando sua compostura. Ele circulava pela cozinha, a mandíbula travada, as palavras cortantes como cacos de vidro para seus chefes. Sua mente era um turbilhão de cenários catastróficos, cada um mais humilhante que o outro. A fachada de controle absoluto começava a trincar.
revelando a profunda insegurança que o alimentava e, ao mesmo tempo, o consumia por dentro. O sucesso era um predador e ele precisava alimentá-lo constantemente para não ser devorado. A chuva lá fora açoitava a cidade. Um caos que Ricardo se esforçava para manter do lado de fora das paredes do Aura. O som abafado das gotas no vidro era um lembrete da desordem, da imperfeição que ele abominava. Ele olhou para o relógio na parede, um tic-tac que parecia martelar em seu crânio. Atraso, mediocridade, falha. As palavras ecoavam em sua cabeça. Para ele, um atraso não era um mero inconveniente logístico. Era uma ofensa pessoal, uma violação da ordem sagrada que ele impunha. Era um sinal de que o mundo exterior, com sua imprevisibilidade e sua gente descuidada, estava tentando invadir seu santuário. A frustração borbulhava dentro dele, um ácido procurando uma superfície para corroer, e ele sabia que não demoraria a encontrar uma. Finalmente, a porta de serviço se abriu, trazendo consigo uma rajada de vento úmido e a figura de um jovem entregador. O rapaz, que não devia ter mais de 22 anos, estava encharcado, o cabelo escuro colado na testa, o uniforme simples, manchado pela chuva e pelo cansaço. Ele segurava uma caixa de isopor, cujas bordas mostravam a umidade que havia se infiltrado. Ricardo o viu e sentiu uma onda de desprezo imediato. Não viu um trabalhador enfrentando uma tempestade, mas a personificação de tudo o que ele detestava. A falta de profissionalismo, a desordem, a falha em atender às suas expectativas impossíveis. O rapaz era um borrão anônimo, um problema a ser resolvido. Ou melhor, a ser punido como exemplo para os demais. Léo, o jovem entregador, deu um passo hesitante para dentro, deixando um rastro de pegadas molhadas no chão imaculado. Ele parecia sobrecarregado, não apenas pela caixa, mas pelo peso do dia. Seus olhos encontraram os de Ricardo e ele sentiu um calafrio. A aura de autoridade do gerente era tão densa que parecia alterar a temperatura do ambiente. Ele tentou sorrir, um gesto de desculpas pelo atraso e pela aparência. Mas o sorriso morreu antes de nascer. Ricardo se aproximou, seus sapatos caros fazendo um som nítido e ameaçador no silêncio tenso da área de serviço. O contraste entre os dois homens era brutal. Um, o epítome do poder e do controle, vestido para a guerra corporativa. O outro, um soldado raso da economia informal, encharcado e exausto. Ricardo não lhe deu tempo para falar. Interceptou-o com um gesto brusco, o corpo bloqueando a passagem. Sua voz, quando veio, era baixa, mas carregada de um veneno gélido que fez os outros funcionários próximos encolherem os ombros. "É essa a imagem que vocês passam?" Ele sibilou, o desprezo evidente em cada sílaba. Ele não estava falando com o rapaz. Estava se apresentando para sua plateia de subordinados, reafirmando seu poder através da humilhação alheia. Ele pegou a caixa das mãos de Léo com um nojo contido, inspecionando a umidade como se fosse uma praga. Para Ricardo, aquele momento não era sobre um ingrediente, era sobre reafirmar que em seu mundo a mediocridade não era tolerada e seus portadores seriam esmagados. Ele ergueu o olhar do pacote para o rosto do jovem, e a fúria contida deu lugar a um discurso cruel, projetado para ferir. "Você acha que um lugar como este se constrói com essa mediocridade? Com esse desleixo?" Cada palavra era uma chibatada. Ricardo sentia uma satisfação amarga ao ver o constrangimento no rosto de Léo. A forma como ele desviava o olhar, incapaz de se defender. Ele estava transferindo todo o seu estresse, toda a sua ansiedade sobre a mesa de críticos, toda a sua frustração existencial para aquele alvo fácil e anônimo. Aquele rapaz representava o mundo de onde ele viera, um mundo que ele precisava desprezar para validar a pessoa em quem se transformara.
um mundo de trabalho duro e anônimo que ele agora via como insignificante. A humilhação atingiu seu clímax. Na frente de cozinheiros e auxiliares que observavam em silêncio aterrorizado, Ricardo deu o golpe final. "Gente como você nunca vai entender o que custa para levantar algo assim", ele disse, a voz pingando arrogância. "Nunca vai entender o sacrifício, a disciplina. Agora suma da minha frente." Ele se virou, descartando o rapaz como se fosse lixo, sentindo o poder correr por suas veias. Um alívio fugaz para a pressão que o esmagava. Ele havia restaurado a ordem, feito seu ponto, reafirmado seu controle absoluto. Ele se sentia invencível, um titã em seu Olimpo de aço e vidro, completamente cego para a catástrofe que estava prestes a desabar sobre sua cabeça. Nesse exato instante, a mesma porta de serviço se abriu novamente. Uma figura mais velha, de terno elegante, mas com um ar de serenidade e gentileza, entrou no recinto. Era o Senhor Ribeiro, o dono majoritário da rede, o homem que construíra o império do qual o Aura era a joia da coroa. Seu rosto, normalmente amável, se fechou ao testemunhar a cena. Ricardo congelou, pego de surpresa. A presença de Ribeiro ali era inesperada, uma anomalia em sua rotina controlada. Ele abriu a boca para se justificar, para explicar a falha do entregador, mas Ribeiro o ignorou completamente, como se ele fosse invisível. Seus olhos se fixaram apenas no jovem encharcado e humilhado. O mundo de Ricardo começou a girar em câmera lenta. O senhor Ribeiro caminhou calmamente até o rapaz, passando por Ricardo sem lhe dirigir um único olhar. O silêncio na cozinha era agora tão denso que parecia ter peso e forma. Todos prenderam a respiração, esperando a explosão que certamente viria. Mas em vez de raiva, o rosto de Ribeiro se abriu em um sorriso caloroso e paternal. Ele colocou uma mão gentil no ombro do entregador. Um gesto de conforto e afeto que contrastava violentamente com a crueldade que acabara de presenciar. A confusão tomou conta de Ricardo. Uma sensação desconhecida de que havia perdido completamente o controle da situação, de que uma peça fundamental do quebra-cabeça estava faltando. Então, a frase que demoliria seu universo foi dita. A voz de Ribeiro era calma, mas ressoou no ambiente como um trovão, clara e inconfundível, dirigida ao rapaz. "Léo, meu filho, como foi o primeiro dia?" As palavras pairaram no ar, carregadas de um peso impossível. "Meu filho." A mente de Ricardo se recusou a processar. O entregador medíocre, o incompetente anônimo, o alvo de seu desprezo, era Léo, o filho de Ribeiro, o menino que ele conhecera anos atrás, cujo rosto a arrogância e o tempo haviam apagado de sua memória. O chão pareceu desaparecer sob seus pés. E pela primeira vez em décadas, Ricardo Almeida não tinha ideia do que fazer ou dizer. Ele era apenas um homem nu sob o olhar decepcionado de seu criador. O som das duas palavras, "meu filho", não foi um grito, mas uma implosão silenciosa que sugou todo o ar da cozinha. Para Ricardo, o tempo estilhaçou-se. O zumbido dos exaustores, o tilintar distante de talheres, a própria pulsação em suas veias, tudo cessou. Ele se viu suspenso num vácuo de pura incredulidade, onde a realidade se desfazia e se recompunha de uma forma monstruosa e irreconhecível. A sua mente, sempre ágil e calculista, um instrumento afiado para dissecar problemas e impor ordens, agora era uma engrenagem travada, incapaz de processar a magnitude do erro. O rapaz encharcado, o símbolo da mediocridade que ele acabara de esmagar sob os pés, era o herdeiro do reino, o filho do seu rei. Aquele único fato era um sol negro que surgia no horizonte, eclipsando tudo o que ele construiu. Seu corpo, que momentos antes se projetava com uma autoridade predatória, traiu-o. Uma vertigem súbita o fez dar um passo imperceptível para trás,
como se o chão sob seus sapatos de couro italiano tivesse se tornado areia movediça. A armadura de seu terno caríssimo pareceu repentinamente pesada e sufocante. Uma casca vazia que não mais continha o homem de poder, mas apenas a carcaça de um impostor desmascarado. Ele sentiu o sangue drenar de seu rosto, uma palidez gélida que era a manifestação física da aniquilação de sua alma. O controle, a obsessão de sua vida, a força que o definia, esvaiu-se de seu corpo como o ar de um balão perfurado, deixando-o frágil, exposto e terrivelmente pequeno diante da catástrofe que ele mesmo havia orquestrado. O olhar de Ricardo, antes um instrumento de intimidação, agora estava perdido, saltando do rosto sereno de Ribeiro para a face confusa e magoada de Léo. E então, a memória, traiçoeira e cruel, abriu uma fenda em sua arrogância. Ele viu, como um flash fantasmagórico, o rosto de um menino de 10 anos correndo pelo jardim da casa de Ribeiro, rindo enquanto ele e o mentor discutiam plantas e cardápios. Viu os mesmos olhos escuros, a mesma curva do sorriso que ele acabara de tentar apagar com seu desprezo. A desconexão foi brutal. Como ele pôde esquecer? Como a ambição pôde cegá-lo a ponto de não reconhecer o filho do homem a quem devia sua própria existência profissional? A vergonha foi uma onda de fogo que subiu por seu peito, queimando cada fibra de seu orgulho. O silêncio na cozinha era agora uma entidade viva, um predador que se alimentava da tensão no ar. Os funcionários, antes encolhidos de medo dele, agora eram espectadores de sua queda. Seus olhares não eram de triunfo, mas de um espanto paralisado, como se testemunhassem a queda de uma estátua que acreditavam ser indestrutível. Ricardo sentia cada par de olhos como uma agulha em sua pele. Ele, que orquestrava cada movimento naquele salão com a precisão de um maestro, era agora o centro de uma ópera de humilhação. E a única música era o martelar de seu coração descompassado. A inversão de poder foi absoluta e instantânea. Ele não era mais o gerente, o titã. Era apenas um homem nu, despojado de sua autoridade pela simples presença da verdade. Ribeiro, com uma calma que era mais devastadora que qualquer fúria, continuou a ignorá-lo completamente. Seu universo, naquele momento, continha apenas seu filho. Com um gesto de infinita ternura, ele usou o polegar para limpar uma gota de chuva da têmpora de Léo. Aquele pequeno ato de cuidado paternal foi uma sentença. Cada movimento gentil de Ribeiro era um espelho que refletia a crueldade brutal de Ricardo. O contraste entre o afeto do pai e o veneno do gerente era tão gritante que o ar parecia vibrar com a dissonância. Ricardo desejou que Ribeiro gritasse com ele, que o demitisse, que o humilhasse de volta. Qualquer coisa seria melhor do que aquela indiferença gélida, aquele tratamento que o reduzia a uma peça irrelevante e quebrada do mobiliário. Léo, por sua vez, olhava para o pai e depois para Ricardo. Seus olhos jovens, tentando decifrar a complexa teia de emoções que se desenrolava à sua frente. Havia mágoa em seu rosto, a ferida da humilhação pública ainda fresca, mas também uma confusão genuína. Ele não entendia a história completa, o peso das décadas de lealdade e dívida que Ricardo acabara de profanar. No entanto, seu olhar para Ricardo não continha ódio, mas uma espécie de espanto triste, como se visse um homem poderoso se desfazendo em tempo real. O silêncio do rapaz era uma forma de julgamento mais pura e cortante do que qualquer palavra que pudesse proferir, deixando Ricardo afogar-se em seu próprio veneno, sem lhe oferecer o alívio de uma confrontação. As próprias palavras de Ricardo voltaram para assombrá-lo, ecoando em sua mente com uma clareza torturante. Gente como você nunca vai entender o sacrifício. A ironia era tão cáustica que ele sentiu o gosto amargo na boca. Ele, que se orgulhava de sua origem humilde, de ter limpado o chão e lavado pratos para chegar onde estava, havia se tornado exatamente o tipo de tirano que um dia desprezara.
Ele havia cuspido no prato que o alimentou, não metaforicamente, mas literalmente, ao desprezar o trabalho honesto personificado no jovem à sua frente. Ele não humilhou apenas o filho de seu mentor. Ele humilhou a si mesmo, o jovem Ricardo, que sonhava com um futuro melhor. O rapaz que um dia também chegou encharcado e cansado em busca de uma oportunidade. Senhor Ribeiro então se abaixou, pegando a caixa de isopor que Léo havia deixado cair no chão. Ele a segurou com um cuidado quase reverente, como se contivesse não apenas trufas, mas o símbolo do esforço de seu filho. Bom trabalho, meu filho. Sei que a chuva não facilitou, disse ele em voz baixa, mas audível a todos. Vamos para o meu escritório. Você precisa de uma toalha e roupas secas. Cada palavra era uma lição de dignidade, uma demonstração de como um verdadeiro líder se comportava. Ele não apenas validou o esforço de Léo, mas também, com aquele simples ato, demonstrou o valor que dava ao trabalho, independentemente de sua natureza, expondo a mesquinhez de Ricardo de forma avassaladora. Então, finalmente, aconteceu. Enquanto se virava para guiar Léo para longe daquela cena tóxica, o olhar de Ribeiro encontrou o de Ricardo. Durou apenas um segundo, mas nesse segundo, Ricardo viu todo o seu mundo ruir. Não havia raiva nos olhos do velho amigo, nem ódio. Havia algo muito pior, uma decepção tão profunda e vasta que parecia um abismo. Era o olhar de um pai que descobre uma traição imperdoável. O olhar de um criador que vê sua criação se transformar em um monstro. Aquele olhar não o acusava. Ele o despojava de tudo. Despojava-o de 30 anos de história, de lealdade, de respeito. Naquele instante, Ricardo Almeida deixou de ser o gerente de sucesso e voltou a ser ninguém. A curta caminhada de Ribeiro e Léo, passando ao lado de onde Ricardo estava paralisado, pareceu durar uma eternidade. Ele não ousou respirar. O leve roçar do tecido do terno de Ribeiro em seu braço foi como um toque fantasma. O último vestígio de uma conexão que agora estava irremediavelmente rompida. Ele sentiu o cheiro familiar do perfume de seu mentor, uma fragrância que sempre associou à segurança, ao sucesso, à paternidade. Agora, o aroma parecia carregar o fedor da morte de sua carreira e de sua honra. Ele permaneceu imóvel, uma estátua de sal, observando as duas figuras se afastarem, uma representando o futuro que ele havia insultado e a outra, o passado que ele havia traído. A porta do escritório de Ribeiro se fechou com um clique suave, um som que, para Ricardo, soou como o bater de um portão de prisão. O feitiço foi quebrado. O silêncio foi substituído por um murmúrio contido entre os funcionários. Ninguém olhava diretamente para ele, mas ele podia sentir a mudança na atmosfera. O medo que ele inspirava havia se transformado em algo diferente, uma mistura de pena e desprezo. Ele, o maestro da sinfonia da perfeição, havia se tornado a nota dissonante, o músico que desafinou no meio do solo. A cozinha, seu palco e seu santuário, agora parecia um tribunal, e ele era o réu condenado, aguardando uma sentença que já havia sido proferida em silêncio. Mecanicamente, ele olhou para as próprias mãos, impecáveis, unhas polidas, a pele macia de quem não fazia trabalho braçal há décadas. Lembrou-se do vislumbre que teve das mãos de Léo, jovens, mas já marcadas por calos e pequenos cortes, as mãos de quem trabalha de verdade. Naquele contraste, ele viu a história de sua própria desconexão. Ele havia se esforçado tanto para limpar a sujeira de seu passado de suas mãos, que acabou por limpar também a humanidade que o definia. Suas mãos perfeitas agora pareciam estranhas, as mãos de um boneco, incapazes de criar algo de valor real, apenas de apontar, controlar e, agora, tremer incontrolavelmente. A imagem da fotografia em sua mesa de mogno invadiu sua mente com a força de uma acusação. Ele e Ribeiro, mais jovens,
sorrindo, brindando a um futuro que parecia ilimitado. O brilho nos olhos de ambos na foto era o de uma parceria baseada em confiança e sonhos compartilhados. Ele havia pego aquele sonho e o transformado em uma máquina fria e eficiente, e no processo havia esmagado o que havia de mais precioso para seu parceiro. A fotografia não era mais uma lembrança de seu sucesso, era um epitáfio de sua falha como homem. A vergonha era um peso físico, curvando seus ombros, forçando sua cabeça a se inclinar em uma admissão de culpa que ele não conseguia verbalizar. Um movimento espasmódico finalmente o tirou de sua paralisia. Ele se virou, dando as costas à sua equipe, à sua cozinha, ao seu reino em ruínas. Não tinha um destino em mente. Não podia ir para seu escritório, onde a fotografia o julgaria. Não podia voltar para o salão, onde os críticos esperavam por uma perfeição que agora parecia uma piada de mau gosto. Ele apenas caminhou. Seus passos antes firmes e imponentes, agora incertos e arrastados, ecoando no corredor de serviço. O ponto de virada não foi uma epifania, nem uma decisão de mudar. Foi a demolição completa de sua identidade, a dolorosa e necessária destruição de um falso Deus, para que, talvez das cinzas, um homem pudesse renascer. Ele não parou de andar até que o som da cidade engolisse completamente o eco de seus passos no corredor de serviço. A chuva, antes uma ameaça contida do lado de fora, agora o recebia como uma cúmplice de sua desgraça, encharcando o terno italiano em segundos, colando o tecido caro à sua pele como uma mortalha fria. As luzes de São Paulo se desfaziam em borrões aquáticos à sua frente, um caleidoscópio de um mundo que ele não mais pertencia nem comandava. Ele caminhava sem rumo pelas ruas dos jardins, um fantasma em seu próprio território, cada vitrine de luxo refletindo a imagem de um homem desfeito. A armadura de cinza escuro, símbolo de seu poder, agora era apenas um peso molhado, arrastando-o para o fundo do poço de sua própria insignificância. O frio que sentia não vinha da tempestade, mas de dentro, um inverno existencial que congelava sua alma. A noite se arrastou em um delírio de vergonha e autoaversão. Ele não foi para seu apartamento impecável, um espaço tão estéril quanto sua vida emocional. Em vez disso, encontrou refúgio na anonimidade de um bar decadente no centro, um lugar que fedia a cerveja derramada e a sonhos esquecidos. Sentado em um canto escuro, ele reencenava a cena em sua mente, um loop torturante. O olhar de Ribeiro, uma mistura de dor e decepção, era a imagem que o queimava por dentro. As palavras cruéis que ele proferiu a Léo ecoavam em seus ouvidos, não mais com o som do poder, mas com o timbre da sua própria baixeza. Cada gole de uísque barato não trazia alívio, apenas acentuava a clareza de sua falha. Ele havia se tornado o vilão de sua própria história, um monstro forjado no fogo da ambição e cego pelo brilho do sucesso. Amanhã o encontrou exausto, a alma em farrapos. Ao passar por uma vitrine empoeirada, ele parou, confrontado por um reflexo que mal reconheceu. O homem que o encarava de volta tinha os olhos fundos, a postura curvada, o rosto marcado por uma noite de agonia. A fachada do Titã havia se esfarelado, revelando apenas um homem de meia idade, cansado e assustadoramente sozinho. Foi naquele momento, sob a luz cinzenta de um novo dia, que a compreensão começou a se infiltrar. Sua queda não foi um acidente, um único erro de julgamento. Foi o resultado inevitável de milhares de pequenas escolhas feitas ao longo de 30 anos. A escolha da eficiência sobre a empatia, do controle sobre a conexão, do poder sobre o amor. Ele construiu seu império sobre um alicerce de medo, e agora era ele quem estava soterrado sob os escombros. A necessidade de agir era uma febre em seu sangue. Ele precisava consertar, pedir perdão, fazer qualquer coisa para estancar a hemorragia de sua dignidade.
Pegou o celular, o contato de Senhor Ribeiro, brilhando na tela como uma acusação. Seu polegar pairou sobre o botão de chamada, tremendo. O que ele diria? Me desculpe. Soaria como uma ofensa. Uma tentativa patética de minimizar a profanação que cometera. O medo o paralisou. Não o medo de perder o emprego, mas o medo de ouvir na voz de seu mentor a confirmação de que a decepção era irreversível, de que a ponte entre eles havia sido queimada para sempre. Ele se deu conta de que não tinha as ferramentas para aquela conversa. As palavras que conhecia eram de comando e crítica, não de humildade e arrependimento. Desligou a tela, derrotado pelo próprio silêncio. Em vez de enfrentar o presente, ele recuou para o passado. Guiado por um impulso que não compreendia, dirigiu até o bairro humilde onde cresceu, um lugar que ele havia metodicamente apagado de sua biografia. As ruas estreitas, as casas com fachadas descascadas, o som de crianças brincando na calçada, tudo era um ataque sensorial à sua identidade construída. Ele observava as pessoas, os trabalhadores saindo para mais um dia de luta, seus rostos marcados pelo cansaço, mas também por uma dignidade que ele percebeu ter perdido. Ele os via não mais como gente como você, a massa anônima que ele desprezava de seu pedestal, mas como indivíduos, cada um travando sua própria batalha. A arrogância que o definia começou a se dissolver, substituída por uma dolorosa e tardia sensação de pertencimento àquela mesma realidade que ele tanto se esforçou para negar. Sua peregrinação o levou a um pequeno restaurante, um boteco, onde conseguiu seu primeiro emprego lavando pratos aos 16 anos. O lugar mal havia mudado. O cheiro de gordura e de café forte era o mesmo, uma máquina do tempo olfativa. Ele se sentou em uma mesa no canto, pedindo um café que não pretendia beber. Seus olhos se fixaram em um jovem na cozinha, um rapaz com a mesma idade de Léo, movendo-se com uma rapidez exausta, o suor brilhando em sua testa. Ricardo viu a si mesmo naquele garoto, viu a fome, a esperança, o medo, e com uma clareza avassaladora, viu Léo. Não o entregador incompetente, mas um jovem no início de sua jornada, merecedor de respeito e orientação, não de desprezo. A empatia, uma emoção que ele havia atrofiado por décadas, floresceu em seu peito como uma flor dolorosa e estranha. Foi no meio da tarde que seu celular vibrou. Um número desconhecido. Ele atendeu com hesitação. Era a assistente pessoal de Ribeiro. Uma mulher que sempre fora formal e distante. Sua voz, no entanto, estava carregada de uma preocupação contida. Ela não falou sobre o incidente no restaurante, não mencionou demissão. Ela apenas o informou, com uma simplicidade devastadora, que o senhor Ribeiro havia sido internado naquela manhã para iniciar um novo ciclo de quimioterapia. A doença, que ele mantinha em segredo, havia avançado. A revelação atingiu Ricardo com a força de um soco no estômago. O primeiro dia de Léo não era um teste de negócios. Era um pai, ciente de seu tempo limitado, tentando ensinar ao filho a lição mais importante de todas, o valor do trabalho e da humildade. E ele, Ricardo, havia profanado aquele momento sagrado. A notícia da doença de Ribeiro foi o catalisador que transformou sua vergonha egocêntrica em uma responsabilidade genuína. Sua dor, sua humilhação, seu futuro profissional, tudo isso se tornou insignificante diante da fragilidade da vida de seu mentor. Não se tratava mais de salvar a si mesmo, mas de tentar honrar o homem que ele havia traído em seu momento de maior vulnerabilidade. A culpa agora tinha um novo peso, mais profundo e mais nobre. Ele precisava agir, não por medo das consequências, mas por um dever moral que despertava das cinzas de sua consciência. A questão não era mais como posso consertar isso para mim, mas sim o que um homem decente faria agora. Pela primeira vez em muito tempo, Ricardo se viu confrontado com a necessidade de ser, antes de tudo,
um homem. Naquela noite, ele retornou ao Aura. O restaurante estava fechado, silencioso e escuro. Usando sua chave, ele entrou não como o gerente, mas como um intruso em seu próprio santuário. Encontrou a equipe de limpeza trabalhando sob as luzes de serviço. Em vez de passar por eles com um aceno indiferente, ele parou. Aproximou-se de uma senhora que polia o chão e, com uma voz rouca e incerta, perguntou seu nome. Maria. Ele perguntou sobre sua família, há quanto tempo ela trabalhava ali. A conversa foi breve, desajeitada, mas para Ricardo foi monumental. Foi o primeiro tijolo na reconstrução de sua humanidade. Um pequeno ato de reconhecer a existência de outro ser humano para além de sua função. Os olhares de surpresa da equipe foram seu primeiro e mais significativo feedback. Ele caminhou pelo salão vazio, a penumbra revelando uma nova perspectiva. O lugar que sempre vira como um símbolo de sua perfeição agora parecia uma tumba. As mesas perfeitamente alinhadas, as taças brilhando, a atmosfera controlada, tudo exalava uma frieza mortal. Ele percebeu que havia criado um ambiente onde não havia espaço para o erro, para a imperfeição, para a vida em sua forma mais crua e real. O Aura não era um monumento ao sucesso, era um mausoléu onde ele havia enterrado sua capacidade de se conectar, de perdoar, de ser vulnerável. A gaiola dourada nunca pareceu tão pequena e sufocante. Ele tocou uma das cadeiras de design, sentindo o couro frio, e compreendeu que, ao construir aquele castelo, ele havia se aprisionado do lado de dentro. De volta ao seu escritório, ignorou os relatórios e as planilhas. Sentou-se à sua mesa de mogno, pegou uma folha de papel timbrado e uma caneta. Uma ligação seria fácil demais, um e-mail impessoal. A penitência exigia mais. Exigia o esforço físico da escrita, a permanência da tinta no papel. Ele começou a escrever para Ribeiro, mas as palavras pareciam falsas, ensaiadas. Prezado senhor Ribeiro. Ele amassou a folha. Tentou de novo. Eu cometi um erro terrível. Amassou outra vez. Cada frase parecia uma tentativa de se justificar, de mitigar sua culpa. Passou horas naquela batalha, a cesta de lixo se enchendo de suas falhas em articular a verdade. Ele precisava despir-se de toda a sua eloquência corporativa e encontrar uma linguagem que não usava há décadas, a da honestidade crua. Finalmente, as palavras certas começaram a fluir, não da mente do gerente, mas do coração do homem que ele um dia foi. Ele não pediu perdão pelo emprego. Ele pediu perdão por sua cegueira, por sua arrogância, por ter se esquecido de onde veio e, mais importante, de quem o ajudou a chegar. Ele escreveu sobre o rapaz que viu no boteco, admitindo que havia humilhado em Léo a imagem de si mesmo. A parte mais difícil foi a dirigida diretamente ao jovem. A Léo, escreveu ele, peço desculpas pela minha crueldade. Você demonstrou mais dignidade em um dia de trabalho honesto do que eu demonstrei em anos de sucesso vazio. Eu falhei com você, mas principalmente falhei com o homem que seu pai me ensinou a ser. A carta não continha desculpas, apenas a confissão nua de sua falência moral. Na manhã seguinte, ele dirigiu até a casa de Ribeiro. O sol da manhã parecia diferente, menos julgador. Ele não tentou entrar, não pediu para falar com ninguém. Apenas caminhou até a caixa de correio na entrada da imponente propriedade. E, com as mãos firmes pela primeira vez em 2 dias, depositou o envelope lá dentro. O ato foi uma rendição. Ele estava abrindo mão do controle, da necessidade de gerenciar o resultado. A carta era uma mensagem em uma garrafa, lançada ao mar da incerteza. Ele não sabia se seria lida, se seria aceita, se faria alguma diferença. Mas o ato de enviá-la, de se expor sem garantias, foi em si um passo crucial.
Ele se virou e foi embora, deixando para trás não apenas uma carta, mas o peso de um orgulho que o havia envenenado por tempo demais. Enquanto se afastava, uma sensação estranha e nova o invadiu. Não era felicidade, nem alívio, mas uma quietude profunda. O ruído constante de ansiedade em sua mente, a pressão para ser perfeito, para manter o controle, havia silenciado. Ele não tinha resolvido seu futuro, não havia garantido seu perdão, mas havia feito a única coisa que importava. Ele havia sido honesto. Parou o carro em um parque próximo e sentou-se em um banco, observando as pessoas passarem. Casais, crianças, idosos. Pela primeira vez, ele não os via como parte de um cenário, mas como protagonistas de suas próprias histórias complexas. Ele não era mais o maestro, o titã. Era apenas um homem em um banco de parque, parte da desordenada e imperfeita sinfonia da vida. E naquele momento, isso era o suficiente. Os dias que se seguiram foram um limbo de silêncio. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nenhuma demissão sumária. O vácuo era mais aterrorizante do que qualquer punição. Incapaz de suportar a inércia, Ricardo voltou ao Aura. Mas em vez de se dirigir ao seu escritório, ele foi para o vestiário dos funcionários e vestiu um avental. Entrou na cozinha, onde o silêncio se tornou pesado com sua presença, e caminhou até a área de lavagem de pratos. Sem dizer uma palavra, começou a trabalhar, a água quente e o sabão envolvendo suas mãos desacostumadas. O choque na face de sua equipe foi palpável, mas ninguém ousou questionar. Aquele ato não era uma performance para obter perdão. Era uma penitência, uma tentativa desesperada e silenciosa de se reconectar com o trabalho honesto que ele havia desprezado, de lavar não apenas a louça, mas a mancha em sua alma. A rotina autoimposta se estendeu por uma semana. Ricardo chegava antes de todos e saía depois que o último funcionário ia embora. Ele limpou o chão, poliu talheres, descascou batatas, trabalhava com uma concentração febril, redescobrindo o ritmo e a dignidade do trabalho braçal. Aos poucos, a atmosfera na cozinha começou a mudar. O medo que seus funcionários sentiam dele se transformou em uma perplexidade confusa, que lentamente deu lugar a um respeito relutante. Ele começou a aprender seus nomes, a ouvir fragmentos de suas vidas, a vê-los não como engrenagens em sua máquina, mas como seres humanos. Ele não estava mais no comando, não estava mais no controle, estava apenas servindo, e naquela rendição encontrou o primeiro vislumbre de uma paz que não sentia há décadas, uma quietude que o dinheiro e o poder nunca puderam comprar. A chamada veio em uma terça-feira à tarde, enquanto ele secava taças de vinho. Era Léo. Sua voz no telefone não era acusatória, nem raivosa. Era calma, direta e carregada de uma maturidade que desmentia sua idade. Ele pediu para se encontrarem. Ricardo sentiu um nó de pavor se formar em seu estômago, mas concordou sem hesitar. Era o momento que ele temia e, ao mesmo tempo, ansiava. Aquele encontro seria seu verdadeiro julgamento, despido da hierarquia do restaurante, despido de qualquer poder que ele um dia deteve. Seriam apenas dois homens, um que havia ferido e outro que carregava a ferida, sentados frente a frente com a verdade nua e crua entre eles. Aquele seria o verdadeiro teste para saber se sua penitência era um ato de transformação genuína ou apenas o elaborado teatro de um homem desesperado. Eles se encontraram em uma cafeteria simples, longe do brilho dos jardins. Ricardo não tentou se justificar. Ele apenas ouviu. Léo falou sobre seu pai, sobre a doença que ele enfrentava com uma coragem silenciosa. E explicou que o primeiro dia não era um teste para ele, Léo, mas um presente de seu pai. A chance de entender o valor fundamental de cada pessoa na engrenagem de um negócio. Uma lição que Ribeiro temia que a faculdade de administração nunca ensinaria. Léo não ofereceu perdão, pois não era seu para dar.
Em vez disso, ele ofereceu algo mais difícil e mais significativo, um desafio. Meu pai sempre disse que você era o melhor, disse Léo, seu olhar fixo em Ricardo. Ele acreditava no homem que você era. A questão é se esse homem ainda existe. A pergunta pairou entre eles, mais pesada que qualquer sentença. A visita ao hospital foi a etapa seguinte de sua via crucis. Ribeiro estava mais magro, a doença cobrando seu preço, mas seus olhos ainda continham a mesma centelha de inteligência e bondade. Eles não falaram sobre o incidente. Falaram sobre o passado, sobre o primeiro suflê que Ricardo acertou, sobre os sonhos que tinham para o Aura. A conversa foi um bálsamo e uma tortura, um lembrete de tudo o que havia sido perdido. Ao final da visita, Ribeiro segurou a mão de Ricardo, seu aperto surpreendentemente firme. Ensine a ele, sussurrou Ribeiro, a voz fraca. Ensine a Léo tudo o que eu te ensinei, principalmente as lições que você mesmo esqueceu. Naquelas palavras, Ricardo não encontrou apenas o perdão, mas uma nova missão, uma chance de honrar sua dívida não com palavras, mas com ações. Ricardo abraçou sua nova missão com a mesma intensidade que antes dedicava à perfeição. Ele se tornou o mentor de Léo, não como um chefe, mas como um guia. Eles passavam horas na cozinha, nas planilhas, com os fornecedores. Ricardo não ensinava apenas a gerenciar um negócio. Ele ensinava a liderar com humanidade. Mostrou a Léo como o sorriso de um cliente satisfeito era mais valioso que a margem de lucro. Como o bem-estar de um funcionário era o verdadeiro alicerce do sucesso. O Aura começou a refletir essa mudança. A tensão deu lugar a uma energia colaborativa. A perfeição fria foi substituída por uma excelência calorosa. Ricardo estava, enfim, construindo não apenas um restaurante, mas um legado, um que Ribeiro se orgulharia de verdade. Meses se passaram. O Aura floresceu sob a nova gestão conjunta. Ricardo, agora mais reservado, atuava como um conselheiro, enquanto Léo, com sua empatia natural e a sabedoria adquirida, se tornava o coração do restaurante. A mudança era visível. A equipe sorria mais. Os clientes sentiam uma nova alma no ambiente. Uma noite, um crítico gastronômico famoso, o mesmo que estivera presente na noite fatídica, publicou uma nova resenha. Ele não elogiou apenas a comida impecável, mas a aura de humanidade, que agora permeava o local, descrevendo-o como um lugar onde a excelência não era um ato de tirania, mas uma celebração do talento coletivo. Para Ricardo, aquela resenha foi mais gratificante do que qualquer estrela ou prêmio que já recebera em sua vida. A notícia do falecimento do Sr. Ribeiro chegou em uma manhã de primavera. A dor foi profunda, mas não havia desespero. Ricardo sentiu uma tristeza serena, a dor da perda misturada com a gratidão pela segunda chance que lhe fora concedida. Naquele dia, ele e Léo fecharam o restaurante. Ficaram no escritório, em silêncio, olhando para a velha fotografia de Ricardo e Ribeiro brindando. Léo, então, colocou uma foto mais recente ao lado dela. Os três juntos, sorrindo durante uma pausa na cozinha. A imagem antiga não era mais um símbolo de traição, mas o primeiro capítulo de uma história que agora tinha continuidade. O legado de Ribeiro não estava nos tijolos do restaurante, mas nos laços que eles reconstruíram, mais fortes e mais verdadeiros do que antes. Na reabertura do Aura, algo havia mudado em Ricardo para sempre. Ele caminhava pelo salão, não como um inspetor, mas como um anfitrião genuíno. Ele parava nas mesas, não para avaliar, mas para se conectar. Seu sorriso, antes uma ferramenta corporativa, agora nascia de um lugar de contentamento real. Ele encontrou a alegria não no controle absoluto, mas no belo e imperfeito balé da interação humana. Ele via o restaurante não como seu monumento, mas como um palco para pequenas alegrias diárias,
um casal comemorando um aniversário, uma família se reunindo, um jovem chefe vendo seu prato ser elogiado. Ele havia passado décadas construindo um negócio, mas só agora, ao abrir mão do poder, estava finalmente construindo uma comunidade. Naquela noite, um jovem garçom, trêmulo em sua primeira semana, tropeçou e deixou cair uma bandeja com taças. O som do vidro se estilhaçando, cortando o murmúrio do salão. Um silêncio mortal se instalou. Todos os olhares se voltaram para Ricardo, esperando a erupção do antigo tirano. Mas o homem que se aproximou não era o mesmo. Ricardo ajoelhou-se ao lado do rapaz apavorado, ignorando os cacos de vidro. Colocou uma mão em seu ombro e disse, com uma voz calma que todos puderam ouvir: "Não se preocupe, é só vidro. Acontece. O importante é, você se machucou?" Aquele simples ato de compaixão foi mais poderoso do que qualquer demonstração de autoridade. Naquele instante, o último fantasma do velho Ricardo Almeida foi exorcizado para sempre. Do outro lado do salão, Léo observou a cena. Ele não interveio, apenas assentiu com um leve sorriso, um gesto de reconhecimento e respeito profundo. A tocha havia sido passada, não através de um contrato ou de uma herança, mas através de uma lição vivida e aprendida na pele. A conquista de Ricardo não foi manter seu emprego ou seu status. Foi algo infinitamente maior. Ele conquistou a si mesmo. Ele resgatou o homem que havia se perdido na escalada, implacável pelo sucesso. O jovem que um dia sonhou não apenas em ser rico, mas em ser bom. Ele finalmente entendeu que a verdadeira força de um líder não se mede pela altura de seu trono, mas pela profundidade de sua empatia. Em seu escritório, mais tarde naquela noite, a fotografia continuava lá. Um testemunho silencioso de sua jornada. Ele agora compreendia a verdade devastadora de sua vida anterior. Sua busca obsessiva pela perfeição não era um sinal de força, mas um escudo forjado pelo medo. O medo de ser visto, de ser julgado, de voltar a ser o menino pobre e insignificante que ele acreditava ter deixado para trás. Ele construiu paredes tão altas para se proteger do mundo que acabou aprisionado dentro delas, sozinho com seus troféus e seus fantasmas. A humilhação que sofreu não foi sua ruína, mas sua salvação. Foi a marreta que quebrou a gaiola dourada, forçando-o a sair e a respirar o ar imperfeito, mas vital, da verdadeira vida. Ele finalmente aprendeu que o sucesso não é um destino a ser alcançado, mas uma jornada a ser compartilhada. Não é sobre o que acumulamos para nós mesmos, mas sobre o que semeamos nos outros. A dignidade não está em um terno caro ou em um cargo de poder, mas no respeito que dedicamos ao trabalho honesto, seja ele qual for. A verdadeira riqueza não se encontra na perfeição controlada de um ambiente estéril, mas na beleza caótica e resiliente das conexões humanas. Ricardo Almeida, o titã ferido, havia finalmente encontrado sua cura não ao reconstruir seu império, mas ao redescobrir sua própria humanidade. A noite paulistana caía novamente sobre os jardins, mas dentro do aura, a luz parecia mais quente, mais acolhedora. O som no restaurante não era mais um murmúrio contido, mas o zumbido feliz da vida. Ricardo observava seu domínio, não mais do limiar da cozinha, mas do centro do salão, parte daquela energia. Ele percebeu que a vida, assim como a alta gastronomia, não se resume a evitar erros a todo custo. Trata-se de transformar os ingredientes que temos, nossas falhas, nossas dores, nossos arrependimentos, em algo belo e nutritivo. A jornada ensinara a ele a mensagem final. Não somos definidos pela altura de nossa queda, mas pela humildade com que escolhemos nos levantar e pela coragem de nos tornarmos a pessoa que sempre deveríamos ter sido.